Vamos abrir em 2 Timóteo, capítulo 2. Vamos ler o versículo 8 e o versículo 9. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Algumas traduções dizem a palavra de Deus não está presa, pelo qual estou preso como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está presa, ela não está algemada. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome. Dá-nos a destreza, a sabedoria. Ajuda-nos, Pai. Espírito de Deus, como somos dependentes de ti. Ajuda-nos a caminhar conforme a orientação do teu Espírito Santo. Ajuda-nos a nos ater conforme a obediência à tua palavra, aquilo que ela quer transmitir ao teu povo, Senhor. E que toda palavra humana caia por terra. Em nome de Jesus. Não deixe o Daniel falar. Porque se o Daniel falar, Senhor amado, que o teu Espírito fale através do Daniel. Em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Nós estamos estudando de sexta-feira o livro de 2 Timóteo. E nessa próxima sexta nós vamos começar o capítulo 2. Mas quando você estuda um livro assim, Deus começa a dar muitas mensagens. Essa leitura que nós estamos fazendo da Bíblia de novo, toda a igreja, Deus tem me dado muitas mensagens. Eu precisaria de 10 cultos por semana para ministrar tudo que o Senhor tem ministrado no meu coração através dessa leitura diária da palavra, E para falar nisso, nós estamos amanhã entrando no último, já faz um ano que estamos lendo a palavra. Muita gente já poderia ter acabado, mas no fim de maio do ano que vem, nós estaremos encerrando esse ciclo de leitura de toda a Bíblia. Toda a igreja está envolvida, nesse projeto. E quando nós estudamos, já estudei o livro de Timóteo várias vezes, já li várias vezes. Aí você fala, mas por que não começou com 1 Timóteo? Não é uma sequência de pensamentos, No meu entender, 2 Timóteo ainda tem muito mais a ver com a igreja hoje, com o que nós vivemos, com o que está diante de nós, na sociedade que nós vivemos. E Deus me chamou a atenção, ou fez com que eu parasse e refletisse um pouco mais sobre esta declaração do apóstolo Paulo. A palavra de Deus não está algemada. A palavra de Deus, ela não está presa. Porque quando nós olhamos para o contexto que nós vivemos, nós nos perguntamos: o que será dos homens? O que será de nós mesmos? O que será da situação das pessoas que vivem dentro das suas casas, que estudam nas suas faculdades? A gente comumente ouve alunos de faculdade, E essa semana eu estive conversando com o Pedro Henrique, meu sobrinho, e ele me disse algumas coisas que são conversadas dentro da sala de aula, no lugar que ele vive. Ele disse que ele tem um professor, e eu me lembrei do Rafael, no tempo do Rafael, que ele conta algumas coisas
no tempo dele de estudar, de faculdade, ele diz que tem um professor que ele entra, fecha a porta e diz assim: aqui eu sou Deus. Assim mesmo, aqui dentro o que opera é a minha lei. Eu sou Deus dentro desse lugar. Quem não quiser aceitar, pode sair. E ele diz que as palavras ouvidas são tão elaboradas e tão inteligentemente selecionadas que, se você não tiver cuidado, você naufraga. Você realmente passa a duvidar até da existência de Deus. Não é uma questão apenas de você se desviar. É você ser confrontado com algo que você recebeu desta palavra de poder, a ponto de deixar você extremamente cético com qualquer coisa fora dessas quatro paredes. Então, no local nosso de estudos, haverá sempre um confronto contra a palavra de Deus, contra o que nós recebemos aqui. Nas conversas paralelas que nós temos com os nossos amigos, e os nossos amigos sendo mesmo nossos amigos, eles têm conceitos diferentes dos nossos. E eles são contrários àquilo que nós pensamos. Eles são contrários àquilo que foi estabelecido no nosso coração pelo poder da palavra de Deus. E constantemente nós seremos confrontados também com esse pensamento deles, não é? Se você perceber, não é, que em todo lugar que você vai, você leva uma história, você carrega um perfil, não é? Você tem uma marca. Então, todos os lugares que nós vamos, nós temos um perfil. E as pessoas vão nos conhecer por esse perfil que nós mostramos ao mundo, à sociedade. E esse nosso perfil de crente, ele vai incomodar as pessoas, porque a nossa fala é diferente, os nossos movimentos são diferentes, o nosso olhar é diferente, tudo em nós está alienado do que a grande maioria dos homens vive. Houve um tempo em que esse perfil nosso, né, de doutrinados na palavra, se apresentava ao mundo com mais evidência. E não era pelo traje que o crente usava, porque o crente se desfez de muitas coisas do seu estilo natural. Não é? Ontem aqui, no programa dos jovens, não é? E eu nem preciso falar nada sobre os jovens que não estiveram ontem aqui, daqueles que fazem parte, não é? Porque não preciso mais ficar implorando para estarem presentes, não é? Que foi conversado sobre José, de toda a malícia da mulher de Potifar, de como ela engenhosamente, não é, convidou José para se deitar com ela, não é? E foi colocado aqui de que, se ela foi, não é, dar o bote em José, ela se preparou adequadamente, não é? Ela usou todas as suas maquiagens, seus vestidos, né, a sua luxúria, né? Ela se apresentou diante de José assim, incorruptivelmente linda, maravilhosa, e não daria margem nenhuma a José para falar não para ela. E ali houve um confronto do estado presente com o doutrinamento de José. Quem vencerá? Quem vencerá artimanhas tão tremendas do diabo, né, e tão malignas do diabo?
contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus. E o Gustavo ainda disse uma coisa interessante, né? Gustavo é uma parada, esse moleque de falar, né? A gente está falando muito dela, né? Mas estava no contexto. Mas precisamos falar de José, que ele teve a fé suficiente para suportar a astuta cilada do diabo contra ela, contra ele. Então nós vivemos esta sociedade que está diante de nós, cheia de artifícios, essa sociedade cheia de elementos, cheia de estratégias para derrubar em nós o doutrinamento da palavra do Senhor e cancelar no coração dos outros que ainda não têm a libertação que Deus deseja para todos os homens. Então nós estamos vivendo um momento que, diante de tudo isso, nós iremos dizer, como aquele desenho que era feito pelo Chaves, né? Quem? O Chapolin, né? Colorado. Quem poderá nos defender? Quem poderá te defender, irmão? Quem poderá sustentar a tua fé? Quem poderá segurar o teu coração nas mãos de Deus? Nós só temos um meio para que isso aconteça: o poder do doutrinamento da palavra de Deus nesse nosso coração. É isso que vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque embora tudo isso esteja acontecendo, não se pode prender a palavra do Senhor. Ela não está algemada, ela não está presa, e ela vai trabalhar para ti, ela vai trabalhar pela sua vida, no meio de todas as adversidades, no meio de todas as procelas, lutas, tribulações, pressões e perseguições a nós e a todos os homens. A palavra de Deus continua livre, aleluia, continua operando nos corações, ela vai continuar libertando, vai continuar curando, vai continuar salvando, porque nem nos céus, nem na terra, em todo o universo, há alguém ou há algum poder que possa prender a palavra do Senhor. Você não vai dizer amém, irmão? Eu queria citar alguns textos aqui na palavra que vão mostrar o processo desta palavra. 2 Timóteo 3,8. Nós vamos começar aqui desde 1. Se você quiser me acompanhar, 2 Timóteo capítulo 3. Quem sabe através disso você crie em você e deixe o Espírito Santo trabalhar para você vir estudar a palavra, esta palavra que não está presa todas as sextas-feiras. Tudo isso que eu estou falando, ele vai ser resumido nessas palavras aqui, olha: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E agora no versículo 2, versículo 4, 3 e 4, 5, mostra o perfil dos homens do século presente. Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos,
enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. E o que a palavra diz sobre esses homens para a igreja? Foge também destes. Que coisa tremenda, hein, irmãos? Foge dos egoístas, avarentos e todos esses perfis. Versículo 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Aqui mostra também o perfil de um coração de um homem que aprende o que é a verdade, que sabe, mas não tem discernimento, não conhece, não se relaciona com essa verdade. Versículo 8. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. No meio de todo esse quadro que Timóteo apresenta na corrupção dos últimos dias, e esse quadro ele diz aqui no versículo 8, que são pessoas que resistem à verdade. Olha que interessante isso, irmãos. Resistem à verdade. O resistir à verdade não é apenas contra-atacar a verdade. Porque se qualquer seita, qualquer heresia, qualquer dogma, qualquer doutrina fora o Evangelho se levantar contra o Evangelho, nós sabemos que eles vão se levantar para resistir à palavra do Senhor. Mas resistir significa ir além disso. O simples fato de alguém que conhece a palavra não obedecer a palavra, isso implica em resistência. E isso pode acontecer com qualquer pessoa, crente ou não crente. O simples fato de alguém desobedecer implica que ele está resistindo à palavra. E de forma, às vezes, mais tempestuosa do que aquelas que nós sabemos que atacam de verdade a palavra do Senhor. E o conselho aqui é: não faça como James e Jambres, que resistiram no tempo de Moisés. Não seja como o perfil deste homem. Não resistam à palavra. Então a palavra do Senhor está sendo pregada agora aqui, nesta manhã. E ela vai encontrar, muitas vezes, no meio do povo de Deus, resistência. Mas a resistência, por maior que seja, e eu confio no Senhor, e é por isso que eu continuo pregando, por maior que seja, ela não é maior do que o poder da palavra de Deus, que não está algemada. Se os corações estão algemados, a palavra de Deus é poderosa para libertá-los, ainda que sejam traidores inveteráveis, blasfemadores, desafeiçoados, implacáveis. A palavra do Senhor tem poder. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o teu nome. Como que Deus é tremendo no meio deste quadro tão irreversível, fazer com que a sua palavra produza frutos dignos de arrependimento.
Leve o homem a ver o que é e o que precisa para a sua vida. Aleluia. Há um outro texto que eu gostaria de ler, aí em 1 Timóteo, agora volte um pouco mais, se você está com a sua Bíblia aberta. Capítulo 4. Porque vendo isso que nós vamos ver o poder que há na palavra, irmãos. 1 Timóteo 4. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Me chama a atenção, nesse aspecto da palavra que não está algemada, alcançar uma consciência cauterizada. O que eu tenho a impressão é que quando e depois que uma mente é cauterizada, o que é uma mente cauterizada? É uma mente que não pode ser mais buscada para o arrependimento. Ela se fechou tanto da sua verdade, ela se fechou tanto na sua inteligência, na sua capacidade de ver as coisas, que ela se fecha completamente para qualquer outro doutrinamento. O diabo, ele sempre quer cauterizar a mente do crente, que ele envia espíritos enganadores, doutrinas de demônios, profetas do inferno, para subverter o evangelho de Cristo. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, inclusive comigo, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu também posso me deixar levar pelas artimanhas do diabo a ter uma mente cauterizada, aonde o evangelho de Cristo não cabe mais, aonde esse negócio de pecado, de arrependimento, de inferno, são lorotas, são mentiras. Eu me lembro de uma jovem lá na Igreja Batista, quando era pastor lá, que conversando com ela, ela dizia assim para mim: eu me recuso, Daniel, eu me recuso a acreditar que existe inferno. Eu me recuso, não existe inferno. Como é que um Deus tão bom e tão cheio de amor pode conceber que homens que ele mesmo criou vão passar a eternidade inteira no inferno, onde o fogo não se apaga e o verme não morre? É inconcebível isso, Daniel, ela dizia. Isso é uma cauterização. Quem entrará nessa mente? Quem poderá trazer essa mente de novo ao juízo perfeito? E assim como ela, existem milhares de crentes espalhados por todo lugar que fogem dessa teoria infernal. Porque se não houver inferno, eu não preciso dar explicações de nada, eu não preciso estar diante de ninguém. Eu não vou precisar prestar contas a ninguém. E isso se torna confortável, amável, gostoso. Mas sobre esta questão infernal, existe ainda aquilo que nós podemos dizer da pregação de ateístas: Deus não existe. Que coisa linda, né? Já falei outro dia aqui, é uma beleza se Deus não existir. Olha que coisa gostosa, se Deus não existir de fato, vamos viver a vida, vamos fazer tudo o que nós precisamos, tudo que a nossa carne desejar. Deus não existe.
São formas que o diabo entra na mente da pessoa para induzi-la ao erro, induzi-la a ficar distante de Deus. Se não existe inferno, e se não existe Deus, e o crente acabar aceitando isso, e o mundo já está aceitando de uma maneira auspiciosa. Primeiro, não existe pecado. Segundo, não existe inferno. E nem sequer Deus existe. Quem poderá tirar do coração dos homens esse poder tão terrível do inferno? Quem poderá arrancar? E quem poderá levar o homem à sensatez de saber que tudo isso são armas poderosas do diabo, usando para isso doutrinas de demônios, doutrinas que saem do profundo do inferno, para combater o evangelho de Cristo? Quem poderá destruir esses sofismas? Pois aqui está a resposta. A palavra de Deus contra tudo isso não está algemada. Aleluia! Ela é poder de Deus para libertar os cauterizados. Ele é poder de Deus para salvar os ateístas. Ela é poder de Deus para transformar os corações mais renegados. Ela é poder de Deus para ministrar o reino dos céus no coração dos homens. A palavra de Deus que está no nosso meio nesta manhã. Oh, glória, abre que estou cariamas. Ela é poder de Deus para nos sustentar até o dia final e não deixar que os nossos pensamentos se corrompam e os nossos corações não resistam pela obediência àquilo que Cristo Jesus tem nos ensinado. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Abre comigo agora em Hebreus, capítulo 12, 4. Versículo 12. Acharam? Porque a palavra de Deus é viva. Diga aleluia. A palavra de Deus é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Glória a Deus! E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Aleluia! Oh, glórias! Bendito seja teu nome, Senhor. Amado, nesta manhã, a palavra que vocês recebem do Espírito de Deus é viva. Ela é viva. Ela é viva. Ela é viva porque Deus vive pelos séculos dos séculos. Ela é viva porque ela venceu com o seu poder
a morte. Ela é viva para se locomover. Ela é viva e poderosa para entrar nos corações. E quem poderá deter uma palavra que é viva? O diabo vai ranger os dentes de ódio. O inferno vai ficar mordido. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus não voltará até que todos os povos ouçam a palavra que é viva. Aleluia! Os homens podem perseguir os crentes. Os homens podem queimar todas as Bíblias que existem no mundo. Até os governantes de todos os países podem impedir que nós leiamos a Bíblia. Mas mesmo assim, a Bíblia não são letras, a Bíblia são palavras vivas que fluem nos corações e libertam os corações. Aleluia! Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. A Ti, Senhor, o nosso louvor. A Ti. Ela é mais cortante do que espada alguma de dois gumes, a espada que corta dos dois lados. Ela divide alma, espírito, juntas e medulas, apta para discernir o que você está pensando agora, exatamente agora. Esta palavra sabe o que você está pensando e ela vai te confrontar para que tu seja salvo e liberto em nome de Jesus. Ora, enquanto uma grande maioria de crentes fogem da palavra, desprezam a palavra, ignoram a palavra, desprezam os estudos bíblicos, ignoram os estudos bíblicos, eu corro para ela. Eu vou na contramão de tudo e de todos, e eu peço que tu venhas comigo. Eu peço que tu estejas no mesmo passo que eu estou dando, para a palavra viva e poderosa que desce do trono de Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. 2 Timóteo capítulo 3. Vamos voltar lá para Timóteo. Versículo 14. É 2 Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes, que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Preste atenção no versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus, aleluia, e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia! A palavra de Deus é viva, porque ela é inspirada por Deus. A palavra de Deus é útil, ela é útil para ensinar, para repreender e para corrigir e educar na justiça. É esse o poder de que temos falado. É este o poder que não pode permanecer preso e nem algemado, porque é do próprio Deus. É o próprio Deus quem diz.
E esta estrutura toda que está nas nossas mãos, esse fundamento todo que está nas nossas mãos, que trabalha para repreensão, trabalha para que nós sejamos ensinados, educados na justiça, ele tem um fim em si. E o fim é para que todo homem de Deus seja perfeito. Aleluia. E perfeitamente habilitado para toda a obra. Na perfeição do doutrinamento, na recepção do doutrinamento, este homem cresce na fé, cheio de expectativas para com Deus, e ele transmite, ele glorifica, ele declara as virtudes do reino de Deus, e ele está inserido no contexto de fazer a maior de todas as boas obras, que não é dar pão, que não é dar leite, que não é fazer marmita. A maior de todas as boas obras é o poder que Deus me dá e te dá para declarar o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor. Porque basicamente é isso que o homem precisa. O homem não precisa de arroz e feijão. O homem precisa da palavra viva. Porque a palavra viva vai transformar o seu coração. E o arroz com feijão vai aparecer. A palavra de Deus vai transformar um homem de tal forma, capacitando-o a todo trabalho, capacitando a luta pela sobrevivência e pela sua própria existência. Oh, Jesus, dá-nos percepção, sabedoria para entender o que tu queres dizer para nós. Isaías 55, 9. Estou terminando, viu, irmãos? Fiquem tranquilos. Amém? Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Preste atenção no versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Aleluia. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a designei. Aleluia. Os homens falaram entre si: vamos prender Paulo, vamos fechar a sua boca, e preso ele não poderá sair mais de cidade em cidade, pregando esse evangelho aí. Mas quando prenderam Paulo, até os encarcerados, oh glórias, até os encarcerados foram libertos. Quando prenderam Paulo, o terremoto passou e as cadeias caíram. Aleluia. Mas ele não saiu correndo. Quando o carcereiro de Filipos, pronto para ver aquele terremoto, e que todos tinham fugido, pegou da espada para se matar, Paulo bradou: não te faças isso,
porque todos nós estamos aqui. Ele ganhou a liberdade através do terremoto, as correntes ainda estavam sobre ele, mas as correntes também saíram, ele podia sair correndo. Mas a convicção de Paulo não está no exterior que pode prendê-lo, mas no interior que é livre. Aleluia. E quando aquele homem titubeante, medroso, olha para Paulo e diz: o que farei para ser salvo? Paulo tem uma receita curável, libertadora, de uma palavra que não está presa e nem algemada, e que nenhum homem pode fazer. Crê em Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? A palavra que sai da boca do Senhor não voltará para ele vazia. Ela vai caminhar entre os homens segundo a sua vontade e segundo o seu prazer. A palavra de Deus que sai da sua própria boca, ela prosperará nos desígnios do Senhor, e homem nenhum pode detê-la, força do inferno nenhuma pode detê-la. Aleluia. Ora, é esta palavra que nos foi evangelizada. É esta palavra que está aqui, nesta manhã, diante de nós. E esse texto ele é mais tremendo ainda, porque Deus pega opostos, que não se podem encontrar jamais. O pensamento de Deus e o pensamento do homem. Assim como os pensamentos de Deus estão longe dos pensamentos do homem. É Oriente e Ocidente. O outro oposto é o caminho do homem e o caminho de Deus. São totalmente opostos e distantes. Isso significa que o homem jamais poderá compreendê-lo. Jamais poderá entender o seu caminho, mesmo que salvos ainda. Ele usa esses paradigmas. Assim como o caminho dos homens é diferente do meu, e os pensamentos do homem é diferente do mim, assim, nesse mesmo perfil, eu quero te dizer, coisas imutáveis continuarão sendo imutáveis, então a minha palavra também prosperará no meu desígnio. Vocês entenderam isso, irmãos? Coisas imutáveis. E o curso da palavra de Deus no mundo é imutável. Não se pode mudar. Deus determinou e será realizado. Querendo o homem ou não, querendo as religiões ou não, querendo todo o processo de pensamentos filosóficos e ateístas deste mundo ou não, a palavra do Senhor diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ele já determinou isso. E se Ele determinou, vai acontecer. Já passou para pensar nisso, irmão? Ele já determinou. Aquele professor, coitado, que entrou na classe do Pedro Henrique e disse: aqui eu sou Deus. Ele vai se dobrar. Ele vai abrir a sua boca. E ele vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor.
indo para o céu ou para o inferno. Essa declaração não fala de salvação, que todo aquele que confessa, isso significa reconhecimento. Para os que forem para o céu ou os que forem para o inferno, todos se dobrarão diante do Senhor e vão dizer: Jesus Cristo é Senhor. Aleluia. Não estava no script aqui, mas vem à minha mente o endemoniado gadareno, que saía dos sepulcros e uivava pelas ruas, e se recortava, e ninguém podia detê-lo, porque estava possuído pelas forças malignas, as mais cruéis possíveis. Porque se você vê aquele perfil daquele endemoniado gadareno, e Jesus estava passando por Gadara, e ele avistou Jesus ao longe. E diz a palavra que ele correu. Irmãos do céu. Ó, estou chamando vocês do céu, tá vendo? Irmãos dos céus. Quando ele chegou perto de Jesus, sabe o que ele fez? Ele não rangeu os dentes, ele não estribuchou. Ele falou: eu estou nele, porque ele é meu, né? Ele dobrou os joelhos e se prostrou. E diz o texto: adorou. Adorou. Céus e terra, hostes infernais da maldade, potestades e principados, homens, mulheres e crianças, a natureza criada, todos se prostrarão diante do Senhor e o adorarão. E confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, para a honra e glória de Deus Pai. Este é o poder da palavra que não está presa e que não pode ser algemada. Este é o poder da palavra que ressuscitou Cristo entre os mortos. Lembra-te, Timóteo, de Cristo que ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Esta palavra não se pode prender. Cristo vive para sempre. Aleluia! Desculpa eu estar gritando um pouco mais hoje, meus irmãos. Eu queria sair pulando e dançando aqui, mas nós temos, não é, na faculdade, um traje, um perfil, né? Você pode sair do púlpito, hein? Eu fico ali quietinho, que é a homilética, né, da pregação. Mas eu queria sair tocando e abraçando vocês agora, para que o poder dessa palavra viesse até nós. Mas sabe por que eu não vou fazer isso, irmãos? Porque a transferência do poder desta palavra não é feita por homens. Ela é feita só por Deus. Nenhum homem passa poder para outro. O poder só vem de Cristo. Eu posso descer daqui, abraçar, chorar com você e você continuar com o coração seco e vazio. Porque eu não sou Deus. Mas o dia em que esta palavra te alcançar de verdade, seja onde você estiver, longe de tudo e de todos, ela vai abrasar teu coração de uma tal forma que você vai cantar, pular e exaltar o nome do Senhor Jesus. Para terminar, eu tenho mais um texto ainda.
E agora é de verdade para terminar. 1 Coríntios capítulo 2. Aleluia, Senhor. Amém? Há um subtítulo aqui na minha Bíblia, na palavra, que diz o caráter da pregação de Paulo. Eu não sei se está no seu também. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Amém. O que me chama a atenção, dentre tantas coisas nesse texto, vai dar uma outra mensagem ainda, né? Várias outras. Nós estamos falando de um poder transcendental, de uma palavra extremamente poderosa, que não pode ser algemada nem presa. E ele mostra o estado dele diante disso. Todas as vezes que ele ia anunciar esta palavra, todas as vezes que tinham pessoas diante dele, e aquelas pessoas que estavam diante dele, eram essas pessoas pelas quais Cristo morreu. As pessoas pelas quais Cristo derramou o seu sangue e pagou um alto preço. Não eram pessoas quaisquer, nesse pensamento, mas pessoas que tinham sido compradas. E que se crescem nessa obra de redenção, o sacrifício que paga a própria alma do homem, iriam ser salvos. E embora essa palavra tivesse o poder para fluir essa salvação, ele diz assim: foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Versículo 3. Em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Sabe para quê? Está no versículo 3. Para que todos aqueles que me ouvissem apenas que Jesus Cristo foi crucificado. Imaginem a sensibilidade deste homem diante de tão grande obra. Imagine a sensibilidade de pastores, ministros, professores da escola bíblica dominical, ministros de louvor, quando sobem ao altar do Senhor, para falar de algo que não está algemado, para falar de algo que é vivo, para expressar a grandeza do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Imagine o estado desta alma.
fraqueza, temor e tremor, porque isto é absurdamente maior do que eu. Está longe de mim a percepção exata do sangue que foi derramado. Não é de praxe que os pregadores do Evangelho saiam das suas casas para ministrar a palavra e até o último momento fiquem diante da televisão vendo um jogo de futebol ou uma luta do Anderson Silva ou uma notícia rara nos meios noticiários, ou mexendo com as suas redes sociais, interagindo no Facebook. Não é lícito, nem para mim. Quantas vezes o Senhor me repreendeu? Onde estarás daqui a 1 hora? Onde estarás daqui a 2 horas? Onde estarás daqui a 24 horas? Estarás no meu altar. Fraqueza, temor e tremor. Esse estado de alma vai trazer para mim o poder do Espírito Santo, o poder que emana do trono de Deus. E quando a minha boca se abrir, os corações vão queimar. E quando a minha boca se abrir, e quando a boca do servo de Deus se abrir, os corações serão confrontados e se curvarão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Não importa se no arauto de Deus há conhecimento subliminar ou analfabetismo radical, Deus operará naquele que tem conhecimento sublime e naquele que é analfabeto de letras da mesma maneira. Demonstração do Espírito de poder. Esta palavra livre quer atravessar a imensidão do universo, chegar aos nossos corações, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria de homens, e sim no poder de Deus. Amado Senhor, estou aqui diante desta palavra de poder e de graça, apta para discernir os meus próprios pensamentos e as intenções do coração. Vivemos em pleno século 21, Senhor, uma igreja cansada, seca de alegria, seca de contentamento, seca de vida. Mas a tua palavra diz que o Senhor esmiuça a pedra. Vivemos em tempos em que tantos desistem dos seus ministérios, trocam seus talentos por bananas, sem nenhum respeito a ti e à tua santidade, e ao dom de Deus que foi lhes dado através do Espírito Santo. Vivemos tempos em que a igreja se amolda aos rudimentos do mundo, às características do mundo, com a sua moda, com seus rituais. Olhamos para as mulheres no mundo, parece que são todas egípcias, faraônicas. A moda egípcia voltou ao mundo no século 21. Nos cabelos, nos lábios, nas unhas.
mas principalmente nos corações, nas roupas, na sensualidade, na sexualidade. Oh, quantos inimigos poderosos se levantaram e continuam a cada instante cauterizando a mente dos homens e dos homens crentes. Mas a minha esperança nesta manhã é que a tua palavra não está presa, nem algemada. A tua palavra é livre. E na liberdade que ela tem, eu abro meu coração para ela. Nós abrimos o nosso coração para ela nesta manhã, para que ela nos liberte de toda esta redoma mundana, fabricada lá nos profundos portais do inferno, que sobem ao coração do homem e corrompem o coração do homem. Que a tua palavra, a qual ministramos, Jesus Cristo crucificado, continue salvando e libertando a nós e aos ímpios, para a honra e glória do teu nome. A ti a honra e a glória, a ti o domínio e a força, a ti o louvor e a adoração, ó Santo de Israel. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós, agora e sempre. A igreja diz amém. Glória a Deus. Vai na tua força. Abraço o teu irmão.